Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia e hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito importante para você que está vindo aqui para o Canadá, que é o aluguel de imóveis. Alugar uma residência aqui no Canadá não é uma das tarefas mais simples, especialmente para você que ainda está no Brasil. Por isso, nós reunimos um apanhado de informações para tentar tornar essa experiência um pouco mais fácil. Primeiramente, nós iremos falar sobre a média de preços dos aluguéis. Essa é uma questão muito questionada lá no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue, eu vou deixar aqui do lado o nosso perfil. Basta você nos procurar por lá também, é Canadá Mais Que Um Sonho. E frequentemente nos fazem a seguinte pergunta: qual é a média de preço dos imóveis no Canadá? Então eu gostaria que você tivesse em mente que a média de preços, ela não pode ser apenas mencionada utilizando apenas a localização, porque há vários fatores que influenciam no preço de um imóvel. Então, não apenas a localização, ela deve ser observada, mas também algumas questões relacionadas ao imóvel propriamente, como por exemplo, se esse imóvel ele foi reformado ou não, se ele tem carpete ou não, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, se neste prédio, por exemplo, se ele tem academia, se ele tem piscina, o que tem nesse prédio, se for uma residência, o que tem em volta da residência, se há centros comerciais ali em volta, se no aluguel estarão incluídos o aquecimento, a água e a energia elétrica. Então, essas questões são muito importantes de serem observadas para então você poder avaliar justamente o valor médio dos imóveis. Então, a partir do momento que você fizer toda a seleção em relação a isso, em relação ao bairro, em relação a essa localização no entorno do imóvel também, a partir disso você vai conseguir ter uma média de valor justa e não algo que muito provavelmente você, ao chegar no Canadá, irá se iludir. Inclusive, até uma vez eu mostrei lá no nosso Instagram que 2 apartamentos no prédio que eu morava, eles estavam com a diferença de $1.000. Isso mesmo, eram 2 imóveis com a mesma planta, contudo, a diferença de preço de aluguel estava de $1.000. E é exatamente por essas questões que eu tô falando para vocês. Um desses imóveis, ele não era renovado e o outro imóvel, ele era renovado. Então, o proprietário, ele julgou que aquele imóvel, ele valia $1.000 a mais por mês por isso. Então, não tem nem como eu falar para vocês qual que é a média de preços de apartamentos no mesmo prédio, que depende de inúmeras questões. Mas, Lúcia, e se eu não consigo confiar na média de preços, como que eu faço para escolher uma casa no Canadá? Na minha opinião, uma das coisas mais importantes é você elencar as suas prioridades. Pode parecer clichê, pode parecer bobo, mas é verdade. A partir do momento que você decide o que é imprescindível para o seu imóvel, fica muito mais fácil de você localizar essa residência. Então, por exemplo, no seu caso, você não abre mão de ter um imóvel de 2 quartos, 2 banheiros, lavanderia incluída, sem carpete, cozinha renovada. Fica muito mais fácil você chegar para um agente imobiliário ou mesmo procurar nesses sites de busca um imóvel com essas características do que você sair caçando às cegas nos sites de imobiliárias um imóvel para você alugar. Além disso, definir o orçamento é crucial, porque muitas vezes você vai acabar perdendo muito tempo olhando imóveis que você não consegue arcar com aquelas despesas. Então, por exemplo, se você tem um orçamento de $1.800, você vai procurar imóveis nessa faixa de preço. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes o aquecimento, a luz e a água, eles não estão incluídos no valor do imóvel. Então,
Então, se porventura você achar um imóvel de $1.800, saiba que esses valores eles podem ser à parte e dependendo da cidade, esses valores podem ser até de 200, 250, $300 e também dependendo do seu consumo. Então, às vezes você gasta aí $1.800 de aluguel e vai ter uma despesa fixa de mais $200, $300. Então, por isso que definir o orçamento também é muito importante. Depois que você decidiu as suas prioridades e o seu orçamento, tá na hora de verificar a localização que vai facilitar a vida da sua família. Muitas vezes as pessoas acabam desejando morar em bairros afastados da região downtown, mas não verificam se há centros comerciais próximos dessa residência. E talvez você também não tenha colocado um carro no seu orçamento e não verificou se nessa localidade existe fácil acesso ao transporte público. A localização também é um dos pontos cruciais para você saber no momento em que você for escolher a sua casa. E falando nisso, eu vou até aqui mostrar para vocês um imóvel que eu visitei aqui na cidade de Calgary e ele está localizado na região central da cidade. Existe fácil acesso ao transporte público, está muito próximo de vários restaurantes, vários bares. E falando nisso, eu visitei um imóvel aqui na cidade de Calgary e eu vou ilustrar para vocês como que pode ser um imóvel aqui no Canadá. Nós iremos mostrar uma townhouse, é como se fosse uma townhouse dentro de um prédio residencial. Mas não sei o que é uma townhouse. Você vai conferir agora no vídeo como que pode ser uma residência nesse estilo. Olha só, essa daqui é uma unidade, ela fica no ground floor, é como se fosse uma townhouse. Aqui tem um armário, onde geralmente as pessoas colocam os casacos de inverno, aqui colocam as botas. Dá pra perceber que é uma unidade bem nova mesmo. Olha só como que são os armários, a geladeira aqui também, fogão. E aqui, logo depois da porta da entrada, do lado tem um lavabo. Essa é uma porta extra aqui do lugar, onde você pode usar como depósito, né? Ou como despensa. É um espaço vazio. Então tem essa porta extra aqui e fica bem do lado da entrada aqui da unidade. Olha só, então aqui as cortinas funcionam com o controle remoto. Ela só clicou aqui e já vai abrindo a cortina. E essa é a vista aqui da unidade. E como vocês podem perceber, essa unidade aqui, ela tem uma saída que dá para a rua. Então é como se fosse uma townhouse dentro de um prédio residencial. Então você tem uma saída direto da rua para entrar aqui na sua unidade. Então essa escadaria vai lá para cima onde tem os quartos e aqui fica a cozinha. Geralmente, ao alugar um imóvel no Canadá, a geladeira, o fogão, micro-ondas, depurador de ar e até mesmo a máquina de lavar louças pode estar incluído no valor do aluguel. Mas isso dependerá do imóvel que você estiver alugando
Por isso, tenha em mente que geralmente esses appliances estão incluídos, mas vai depender do imóvel deles estarem ou não, e isso pode ser até um argumento para você negociar o valor do aluguel. Então, por exemplo, muitas vezes pode ser que você não tenha máquina de lavar louças e você vai poder pedir até um desconto no aluguel, mas isso vai depender do imóvel e do proprietário. E essa daqui é a escadaria da parte inferior para a parte superior. Você pode observar, não tem carpete. E aqui em cima já é a lavanderia. Okay, thanks. Bye. Então essa unidade aqui, ela é de 2 quartos e 1 banheiro e meio. O meio banheiro ele fica lá embaixo e o banheiro completo ele fica aqui. Então nessa porta aqui é 1 quarto. Aqui é a casa de máquinas, que tá aqui os aparelhos, né? E logo aqui do lado tem o banheiro. Olha só como que é o banheiro completo. Tem a pia, um espelho ali, a iluminação, o sanitário. E aqui tem a banheira. Olha só como que é. E esse daqui é o quarto menor. Aqui tem a luz no teto, algo muito importante de você observar quando você vai alugar o seu apartamento. Então, como você pode observar, ele é o quarto menor e logo aqui do lado ele tem o armário. E algo bem importante aqui que tem espelho. Algo bem interessante de você observar também, que não é em toda unidade que tem. Então aqui, como você pode ver aqui, você pode pendurar várias roupas, tem o local para você prender o cabide, muito bem dividido. Então nós entramos agora no Master Bedroom e aqui tem um closet, olha só como que ele é, tem aqui as prateleiras e quando você sai aqui do closet, você consegue ver o quarto. Nesse quarto não tem a lâmpada no teto, não tem, mas ela falou que aqui tem as tomadas para você conseguir conectar a luminária. Isso sim é muito comum aqui no Canadá. E essa daqui é a vista do Master Bedroom. Então nós já falamos sobre as prioridades, nós falamos sobre o orçamento, sobre a localização, vimos um imóvel e agora nós iremos para o seguinte passo, que é a documentação exigida a partir do momento em que você já fez as visitações nos imóveis que você tem interesse. Cabe aqui lembrar que a documentação ela é variável, varia de proprietário para proprietário, de imobiliária para imobiliária, então não existe uma lista certa de documentos que você vai aplicar, porque depende muito do que a empresa está exigindo de você. Geralmente uma das primeiras questões que os agentes imobiliários ou até mesmo os proprietários solicitam aos inquilinos é o preenchimento do Tenant Form, que nada mais é do que um formulário onde você vai preencher todos os seus dados pessoais para então você fazer uma aplicação de aluguel. E uma outra questão que frequentemente também é exigida é a sua comprovação de trabalho no Canadá. Mas, Lúcia, eu ainda estou no Brasil e eu não tenho trabalho no Canadá. Como que eu vou fazer para aplicar? Justamente por isso que a negociação com o proprietário ou com o agente imobiliário é tão importante. O Canadá, ele recebe várias pessoas de várias partes do mundo todos os dias. Eles sabem dessas questões que há vários newcomers chegando no país. Contudo, a comprovação financeira, a comprovação de fundos e a comprovação do trabalho, ela realmente é um ponto crucial no momento da sua aplicação. Inclusive, pode ser que a sua aplicação ela seja recusada se você não comprovar que trabalha aqui no Canadá. Muitas vezes, mesmo se você tiver recursos financeiros para pagar um ano inteiro de aluguel, se você não comprovar que você tem um trabalho no Canadá,
pode ser sim que o proprietário ele recuse a sua aplicação. Além disso, muitos proprietários, sabendo dessa chegada de várias pessoas de outros países, eles acabam cobrando o documento que comprova que você está legal no país. Ou seja, o seu cartão de residente permanente, ou o seu work permit, ou o seu study permit. Então, muitas vezes, esse documento também pode ser exigido na sua aplicação de aluguel. Um outro ponto é a referência de outros landlords, de outros proprietários de imóveis. Então, se você já alugou um apartamento aqui no Canadá, pode ser que eles peçam referências para vocês. Ou pode ser que eles peçam referências de pessoas que conhecem vocês e que estejam aqui no Canadá. Um outro detalhe também é a questão do fiador. Então, é aquela pessoa que muito provavelmente vai pagar o aluguel para você caso você não consiga pagar. Também pode ser que eles peçam para que você consiga um fiador canadense, uma pessoa que seja residente permanente do Canadá, que tenha emprego, que tenha recursos financeiros para ser o seu fiador nessa aplicação. Uma outra coisa que pode ser que exijam de você é uma checagem no seu credit score. O credit score nada mais é do que aquele atestado se você é um bom pagador ou não aqui no Canadá. Então pode ser que o proprietário do imóvel ou o agente imobiliário ele peça para checar o seu credit score antes de aceitar ou não a sua aplicação. Então, após você apresentar o seu formulário de aplicação com todas as suas informações pessoais, demonstrando que você possui fundos suficientes para arcar com aquela despesa mensal e também a sua comprovação de trabalho, comprovação de que você está legal no país, comprovação que você conhece outras pessoas no país, de que você é uma pessoa confiável, vem a parte do pagamento. Essa é uma parte realmente muito delicada e é preciso tomar cuidado para não cair em golpes aqui no Canadá. Não é porque é um país de primeiro mundo que não há golpistas. O mercado imobiliário ele realmente é muito frágil nesse sentido e é preciso se atentar a alguns detalhes. É normal ser cobrado um depósito de segurança além do primeiro e último aluguel. Esse depósito de segurança geralmente é cobrado em casos, porventura, se você quebrar alguma coisa no imóvel, se estragar alguma coisa, danificar alguma coisa, esse conserto ele será descontado desse depósito de segurança. E o primeiro e último aluguel são os normais cobrados na prática aqui no Canadá. No entanto, muitos proprietários, eles percebem essa fragilidade dos imigrantes chegando aqui no país, pessoas que não possuem credit score, pessoas que não possuem emprego, não possuem referências e muito menos fiador. O que acontece? Esses proprietários acabam exigindo para que você consiga alugar mais aluguéis, mais meses de pagamento, ou seja, ao invés de pagar o primeiro e o último aluguel e também o depósito de segurança, pode ser que eles te cobrem 2, 3, 4, 6, 12 meses de aluguel antecipado para que você consiga morar nesse imóvel. Essa é uma prática muito comum de acontecer, apesar de ser ilegal. Então, muitos proprietários, eles realmente acabam cobrando mais meses de pagamento para segurar o imóvel para você, para que você consiga morar nesse imóvel. Saiba que isso pode acontecer sim, não é o correto, mas muitas vezes, de acordo com o seu perfil, por você ter acabado de chegar no país, muitos proprietários podem sim pedir para que você acabe pagando 1 ano de aluguel de forma antecipada. Se você está pensando em alugar um imóvel e você ainda está no Brasil, a Van Sweet Home ela é uma empresa especializada em locação de imóveis para brasileiros. Então você que aí não tem emprego no Canadá, ainda não possui a sua documentação, mas você já está querendo pesquisar sobre o mercado imobiliário no Canadá, você já tem uma data para chegar aqui, você pode contar com o apoio da Van Sweet Home. Eles vão poder te ajudar não somente na localização dos imóveis, mas também na visitação desses imóveis, negociação com os proprietários,
preenchimento dos formulários e também pagamento desses serviços. Lembrando que a Van Sweet Home, ela está presente em mais de 35 cidades e esses funcionários, eles vão até o local, visitam os imóveis, eles criam imagens reais desse imóvel e você não vai apenas ficar contando com as imagens, as fotos que tem ali nos sites das imobiliárias, mas sim uma pessoa vai até lá visitar esse imóvel, ver a condição que está esse imóvel e vai mandar todo esse conteúdo para você. Então, se você quiser contratar os serviços da Van Sweet Home, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link. Basta você clicar nesse link para você agendar um horário e então você vai conseguir entrar em contato com os funcionários da Van Sweet Home e eles vão encontrar o melhor imóvel para você. E quando você entrar em contato, você já vai saber quais serão as suas prioridades, qual vai ser o seu orçamento e eles vão poder te ajudar sobre a localização desse imóvel na cidade que você pretende morar. E eu espero que essas informações tenham sido úteis para você que está pensando em alugar um imóvel, seja do Brasil ou para você que já está aqui no Canadá. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto, não deixe de comentar nesse vídeo, escreva a mensagem aqui embaixo nessa aba de comentários que a gente vai estar tentando responder a todos vocês, porque esse assunto realmente é muito delicado e há muitos golpes imobiliários aqui no Canadá. Inclusive, se você digitar no Google golpes imobiliários no Canadá, você vai perceber o quanto que isso é comum por aqui e por isso que a gente está aqui trazendo essa dica de atenção para você não passar por isso quando você chegar aqui no Canadá. E também, se você tiver uma sugestão de assuntos para os próximos vídeos, não deixe de comentar também essa sua sugestão nos comentários aqui embaixo, que a gente vai tentar trazer cada vez mais conteúdos úteis aqui para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!